Preteou o olho da gachada. Preteou o olho da gateada. Sim, senhoras e senhores, aqui neste canal, né, eu me proponho geralmente a falar de Grêmio, coisas de Grêmio, mas o que está acontecendo com o nosso rival é muito relevante e impacta diretamente na vida do Grêmio, na vida dos gremistas, até mesmo na vida do Grêmio mesmo, como clube, como consequências desportivas e anímicas, etc. Mas isso é um papo para depois, em se confirmando o rebaixamento rubro. Por hora vamos falar da situação, né, calamitosa e delicada pela qual vive o nosso rival, e aqui eu quero falar basicamente de duas coisas. Eu quero analisar essa tabela deles, essas probabilidades de cair ou de se salvar sob a ótica de um secador, né, que eu acho que são óticas sempre diferentes do futebol, assim, aquela coisa, tu tá perdendo, faltam 10 minutos para acabar, aqueles 10 minutos na ótica do perdedor voam, né? Na ótica do time que tá ganhando, parece que dura uma eternidade. Então, esses pontos de vista às vezes mudam um pouco as percepções, e aqui eu vou fazer essa análise sob a ótica do secador. E além disso, quero falar um pouquinho também de Undershow e de Roger Machado. Vamos por partes. Começando então pelas probabilidades de queda e tudo mais. Eu vi alguns números pipocando por aí que davam conta de uma probabilidade de 80 e poucos por cento de o Inter cair. Mas eu acho, gente, que esse número ele rolou aí em muitos grupos de WhatsApp e tal. Esse número era antes do jogo do Ceará contra o Flamengo, tá? Eu tenho quase certeza disso, que depois foi atualizado para 70 e alguma coisa, 70, acho que 77. O Inter ficou com uns 77%, um número bem quebrado, assim, com vírgula e tal, mas uns 77% de chance de cair após essa última rodada. Claro que esses números dizem muito pouco, não consideram um monte de fatores. O futebol tem muitas variáveis que são impossíveis de serem abarcadas por porcentagens frias e etc. A gente sabe de tudo isso, tá? Mas dessa vez eu estava aqui refletindo sobre as possibilidades do Inter e eu tô bem cético, tá? Eu acho que, pela primeira vez, eu acho que a chance deles cair é grande, é maior do que de não cair, né? Mas ainda tem uma bela perspectiva para eles escaparem, e isso está me angustiando, porque, né, não dá para ainda começar a gritar Série B, não sei o que, tem que esperar, porque é uma rodada que vai definir tudo, e tem muitos fatores, uma conjunção de fatores, muitos elementos aí nesse balaio para compor essa queda ou não do Inter, né? Mas como eu estava dizendo, eu acho, né, pela análise que eu fiz, que esse 77% é bem fidedigno, cara. Significa que eles teriam 20, vamos arredondar para 75%, né? Eles teriam 25% de chance, né, de escapar. Um quarto praticamente. Tu pegar 4 palitinhos e o Inter tem que escolher o premiado. Se ele errar, ele tá na Série B, né? Então, sob essa ótica, cara, é bem provável que eles caiam. É bem provável que eles caiam. Mas, aí olhando para a tabela especificamente, para os jogos, para os envolvidos, para os interesses dos envolvidos, eu consegui também chegar nesse 25% de escapar e 75% mais ou menos de cair, mas dividindo essa porcentagem em 2 blocos. Quais seriam os 2 blocos? Eu acho, e aqui eu vou fazer uma aproximação grosseira e depois eu vou dar uma lapidada nela, tá? Mas eu acho que tem uma coisa, é o jogo do Inter. O Inter precisa ganhar do Bragantino no Beira-Rio.
né? E isso envolve probabilidades, incertezas, o time tá mal, mas vai jogar em casa, e o Bragantino não é grande coisa, mas veio de uma boa vitória. Então tem essa análise por si só já é muito rica e complexa. O Inter ganha ou não ganha, né? E tem um outro bloco de análise que são os resultados paralelos, que obviamente só vão entrar na jogada se o Inter ganhar, né? Mas em o Inter ganhando, aí a gente se analisa esse bloco de análise. Numa análise muito grosseira, eu coloquei 50% de chance do Inter ganhar o seu jogo. Eu acho que é superior, tá? Por isso que eu vou lapidar isso depois. Eu acho que o Inter tem belas chances de ganhar do Bragantino, mesmo a gente sabendo que não tá jogando nada, que o anímico deles está lá para baixo, e blá 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 blá. Mas eu acho que o Inter é o favorito, e eu já dei uma olhadinha em casas de apostas aí, tá todo mundo também, as odds estão nessa linha também, o Inter é favorito. Eu acho que o Inter possivelmente, não vou dizer provavelmente que é muito forte, mas o Inter tem boas possibilidades de ganhar o seu jogo, tá? Então eu acho que na prática é mais do que 50%. Mas se a gente grosseiramente arredondar para 50%, né, a gente parte para os resultados paralelos, que eu também acho que dá para ser um 50%. Aí eu já acho que é 50% mesmo, tá? É um 50% mais fidedigno. Que é o que, cara? O Ceará não pode, para eles escaparem, né? 3 jogos envolvem a escapada ou não deles, e eles precisam de 2 resultados destes 3. Eles precisam que o Ceará, no Ceará, não vença o Palmeiras de férias, sabe-se lá que time o Palmeiras vai escalar. Eles precisam que o Vitória em Salvador não ganhe do São Paulo, que tem pretensões ainda de garantir o G8, um eventual G8, né, que ainda não se sabe se vai abrir, mas enfim, só saberemos depois. E no Rio de Janeiro o Botafogo recebe o Fortaleza, que também precisaria perder, né, para as pretensões do Inter, ou até empatar se o Inter fizer um saldo de 2 gols, aí já é são outros 500, mas são esses os 3 jogos. Gente, eu acho que assim, ó, é praticamente impossível os 3 jogos darem errado para o Inter, e também muito difícil os 3 jogos darem certo para o Inter. Eu acho que pelo menos um, e eu apostaria muito no Ceará, talvez, contra um Palmeiras de férias lá em Fortaleza, né, o jogo. O Ceará eu acho que não perde pro Palmeiras. Acho que no mínimo empata. E aí já inviabiliza o Inter, né? Então já é um resultado ruim pro Inter. Então eu acho que assim, de largada desses 3 jogos, eu já acho muito factível e provável que aconteça para contribuir com o rebaixamento do Inter. Aí teriam os outros 2. O Vitória não poderia ganhar em Salvador do São Paulo, né? Que, cara, para mim é muito assim imprevisível. Imprevisível. Vitória pode ganhar totais condições de ganhar, mas assim como pode perder, empatar, é muito difícil, cara. E no Rio, aí tem um Botafogo que joga hoje, inclusive, né, contra o Cruzeiro, e o Botafogo no Rio, cara, recebe o Fortaleza. Se o Inter ganhar por 1-0 do Bragantino, o Fortaleza pode até empatar o jogo, que fica na frente do Inter. Mas se o Inter ganhar por 2 gols de diferença ou mais, aí o empate já o Inter passa do Fortaleza. O Fortaleza teria que ganhar do Botafogo no Rio. Então é complexo. E olha como é complexo, cara. O Botafogo hoje, se perder do Bragantino, eu tinha ouvido dizer que ele já não brigaria mais por nada na última rodada. Porque daí ele a 5ª vaga, né, que hoje está dando vaga direta na Libertadores, o G5, ele ficaria inalcançável para o Botafogo. Só que daí alguém disse, mas se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, o G5 vira G6. Aí o Botafogo volta a ter chance. Então, cara, é muito complexo. O próprio São Paulo, ele tá brigando em tese lá contra o Vitória na última rodada para cravar o pé no G8, né? O empate pro São Paulo já basta
Mas é um G8 hipotético, que também tem que depender da Copa do Brasil, quem vai ganhar a Copa do Brasil, para ver se abre G8 ou não. E aí, quem é que tá disputando com o São Paulo essa 8ª vaga? O Bragantino, que pega o Inter. Então assim, cara, é muita loucura aí tudo. Mas será que o São Paulo vai estar motivado por uma suposta 8ª vaga? Acho que sim. E o Bragantino? Né, que precisa ganhar do Inter e ainda secar o São Paulo. Será que o Bragantino vem meio de sangue doce ou vem querendo muito pegar o Inter? Então, cara, é muita nuance, é muita lacuna que a gente ainda não sabe, pretensões, suposições, empolgações, motivações dos times. Cara, é muito difícil, né? Então, assim, mas eu acho muito factível a gente pensar que essas combinações que o Inter precisa para conseguir escapar são 50%, cara. Assim, né? Pelo menos 2 delas dar errado ou 2 delas dar certo é muito factível. É muito factível, né? É engraçado que o Inter ele fala, precisamos de 2 resultados de 3. E nós, secadores, dizemos, também precisamos de 2 resultados de 3. Essa é a verdade. Tem 3 jogos e quem conseguir 2 resultados garantiu o seu objetivo, né? Então, só que nós, em tese, precisamos que os times mais limitados, 2 deles consigam bons resultados, né, cara? O Inter, em tese, é mais fácil essa secação deles, porque de 3 jogos eles precisam que 2 times ruins, né, tropecem. Então, é muito complexo, assim. E eu botaria 50%. O que significa daí? Que daí eu acho que um simbolismo até melhor do que os 4 palitinhos que eu falei, né? Aí o Inter precisa jogar uma moeda 2 vezes para cima e as 2 precisam cair coroa. As 2 precisam cair coroa para o Inter escapar do rebaixamento. Né, que é 50%, outro também 50%, e aí dá os 25% que a gente estava falando. Então assim, Inter e Bragantino no Beira-Rio, joga a moedinha, coroa, tá, então tu tá habilitado a jogar a próxima moedinha, tem que dar coroa de novo, joga a moedinha, coroa de novo, Inter escapou. Sob essa ótica, cara, é difícil, né? Mas o futebol é o futebol. Então eu tenho muitas dúvidas. Eu falei que eu ia lapidar, né, essa porcentagem, principalmente do Inter ganhar do Bragantino no Beira-Rio. Cara, eu acho que o Inter vai ganhar do Bragantino no Beira-Rio, tá? Eu acho que a chance disso acontecer é maior do que 50%. Então o que eu diria? Eu diria que os resultados paralelos que o Inter precisa é 50%. Então joga a moedinha, deu coroa. Tá. Os resultados deram lá o que o Inter precisava. Aí vamos pro Inter e Bragantino no Beira-Rio. Eu acho que eles têm que jogar 2 moedinhas para cima e pelo menos uma tem que ser coroa. Eu acho que a chance deles é mais simples, né? E aí eu joguei lá no chat GPT, eu falei assim, cara, qual a chance de tu jogar 3 moedas para cima? A primeira com certeza tem que ser coroa e as 2 últimas, pelo menos uma tem que ser coroa. Daí ele falou que a chance era de 37,5%, né? Então subiu de 25% para 37,5%, né? Aí na minha ótica de secador, pelo menos eu acho que é mais por aí. Né? Igual o Inter ainda teria 62,5% de chance de cair. Né? É menos dramático do que o 1/4 lá, o 25%, mas eu sou cético. Eu sempre digo para vocês, né? Eu sou o cara que estava lá em Lanús em 2017, o Grêmio ganhando no agregado por 54-0, quando o Ramiro foi expulso, eu fiquei nervoso. Então eu sou esse cara, velho. Eu vislumbro ainda assim eu vejo ainda muita. Cara, como isso é outra coisa da ótica do secador, né? Como é difícil cair, cara. Eu falei isso num vídeo anterior, né? E como é fácil para Libertadores. O Bragantino também, eu falei também a mesma coisa nesse vídeo. O Bragantino até ontem estava disputando para não cair. Né? O Bragantino estava entrando nos cálculos aí dos times ameaçados. Agora, se ganhar do Inter e o São Paulo perder do Vitória, o Bragantino está no G8, no eventual G8, né, que vai para pré-Libertadores. Então, assim, cara, como é fácil para Libertadores e como é difícil cair.
E a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, a dupla Grenal, a gente está se superando nessa incompetência, mas e aos olhos do secador isso fica mais fácil de enxergar, né? Porque quando tu tá no olho do furacão, tu tá desesperado, meu Deus, tudo dá errado e não sei o quê, mas quando tá olhando de fora, cara, puta que o pariu! O Inter tá fazendo tudo errado, preencheu 10 cartilhas do rebaixamento, criou itens novos pra cartilha e tá jogando nada, patético. As chances dos caras escapar ainda é considerável, cara. Ainda é considerável. Que desesperador. E pra fechar o vídeo, né? Uma coisa que não entra nas porcentagens, nas probabilidades, entra apenas no campo da coincidência, talvez. Mas eu não esqueço, cara. Eu não esqueço que em 2016 o Vitório Pífero, para irritar o Grêmio, em 2015 na verdade, o Vitório Pífero para irritar o Grêmio, 2015, 10 anos da Batalha dos Aflitos, agora estamos fazendo 20, diga-se de passagem, o Vitório Pífero trouxe Anderson para o Internacional. O Anderson que queria muito jogar em Porto Alegre, ficar perto das filhas. Ele fez reuniões no Grêmio, tentou de tudo para jogar no Grêmio. A direção não aceitou os valores elevados que ele estava propondo. O Internacional pegou o Anderson e me magoou, cara. Eu tinha um carinho pelo Anderson, assim, porra, o guri era criado aqui, a Batalha dos Aflitos e tal, né, entrevistei ele, tem aqui no meu canal até uma entrevista que eu fiz com ele, na casa dele aqui em Viamão, num condomínio. Ele me mostrou todo o condomínio, guri gente boa. Torci muito para ele na final da Champions lá no United, que ele era amigão do Cristiano Ronaldo, ele bateu pênalti na final. Pá! Cara, quando ele foi pro Inter eu fiquei muito decepcionado e triste, sabe? E aí, em 2016, eles caem com o Anderson dando soco no cara aquele que, como é que é o nome? No lateral, William, o lateral aquele que deu o cotovelaço no Bolanhos e tirou o Bolanhos quase um ano inteiro de circulação. Né? O Anderson deu um soco nele no treino e ajudou a tumultuar o ambiente e eles foram rebaixados com o Anderson. Aí no ano que a direção do Inter contrata Roger Machado, o segundo nome que me magoa também de ir pro Inter, que era um ídolo do Grêmio, um dos ícones de uma era vitoriosa do Grêmio, né? Mas aí a minha decepção é muito maior com o Roger. O Anderson é guri, era jogador, queria ficar perto das filhas, tinha todo um contexto. Né? O Anderson eu consigo digerir muito melhor se eu encontrar ele. O Anderson, inclusive, eu acho que teria que ter ido para esses jantares e eventos de comemoração da Batalha dos Aflitos de 20 anos. Parece que ele tá na Europa, tá na Turquia, sei lá onde, e não tava aí. O Anderson, eu acho que eu assimilei melhor e o gremista como um todo. Mas o Roger, para mim, virou assim, ó, não quero mais ver pintado no Grêmio, né? E se tudo der certo no domingo, para nós secadores, vai ser bonito de ver. Que daí no outro ano que eles também trouxeram um ídolo gremista para trabalhar lá, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse profissionalismo. Aí eu quero ver esse profissionalismo indo jogar a Série B. Tomara, mas cético que sou, confesso que ainda tem umas possibilidades no horizonte deles maiores do que eu gostaria. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.